Olá, gente, vamos corrigir a questão de número 3 de telecomunicações. Vamos nessa aí. Ok, telecomunicações, correção do curso A. Questão do Instagram de número 3. Vamos lá, olha só. Essa questão aí ó, é a questão do EAGS BET, de eletrônica, né, do curso de adaptação à graduação de sargento da aeronáutica, né, curso de eletrônica, um dos principais focos nossos aqui. Tá bom? Embora, como eu falei, as questões saem para qualquer concurso de nível médio em eletrônica. O que ele diz? Ele diz: complete os espaços da frase abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. Essa prova, esqueci de falar, foi do ano de 2021. Que na verdade foi aplicada no ano 2020, né, para quem fosse entrar no ano 2021. Bem, diz o seguinte: as variações de frequência do sinal FM são diretamente proporcionais a pontinho, pontinho, do pontinho, pontinho. Como opção aqui eu tenho nas respostas amplitude, proporcional à amplitude ou à frequência, amplitude e a frequência. E proporcional, né, a amplitude e a frequência da portadora ou do sinal modulador. Então a gente tem que entender o que é portadora, o que é modulador, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Primeiro, a portadora, ou a QRE em inglês, é um sinal senoidal de alta frequência que vai levar a minha informação. Ela tem um valor, vamos supor, falando de AM, sei lá, 1000 kHz, o FM, sei lá, 100 MHz. É um sinal que se a gente pudesse ouvir, que a gente não consegue ouvir essa frequência de 1000 kHz, nem de 100 MHz, por AM para FM, a gente ouviria um tom, só um tom contínuo, porque é uma frequência, é uma senoide, tá? Ou seja, não nos serve de nada apenas transmitir a portadora, ok? Eu tenho que transmitir o quê? Informação. Quem é a informação? A informação é o meu sinal modulador, ok? A minha informação é a minha moduladora, o meu sinal modulador. O que ele vai fazer? Esse sinal modulador, ele vai alterar a portadora, a QRE. Vai alterar de que maneira? Depende do tipo de modulação que eu uso. Em AM, ele vai alterar a amplitude, ou seja, a amplitude do meu sinal da portadora vai variar em amplitude de acordo com o meu sinal modulador. Então, eu vou ter isso aí, ó, tá vendo? Ou seja, quando o meu sinal modulador, a minha informação, aumenta o valor, ele aumenta o valor aqui dos dois lados. Quando ele diminui, vai para o lado negativo, ele diminui aqui. Então, se a gente observar, no caso dessa modulação AMD-SB, eu tenho aqui, ó, essa mesma ondinha aqui, ela refletida aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo, chama isso de envelope. Então, repare que a frequência do meu sinal permanece a mesma frequência que eu enviei na portadora. O que está variando é a amplitude. E a amplitude varia em função de quê? Em função da amplitude do meu sinal. Ou seja, a amplitude da minha informação, supondo que eu estou transmitindo a minha voz, a amplitude da minha voz faz com que a amplitude da portadora altere para mais e para menos de acordo. Quando a minha amplitude da minha voz é mais alta, ou a amplitude da minha portadora vai mais alta. Quando a minha voz é mais baixa, a amplitude vai mais baixa. Ou seja, eu estou variando a amplitude em função da amplitude, ok? Ora, e na modulação de FM? Olha a modulação de FM aqui. O que eu vario é a faixa de frequência. Então, se eu estou transmitindo em 100 MHz, FM, a minha portadora é 100 MHz e eu vario a frequência dela para mais de 100 e para menos de 100. Repare aqui no desenho, ó, a frequência aumenta e diminui em função da amplitude do meu sinal de informação, do meu sinal modulador. Então, é sempre a amplitude do modulador que altera o meu sinal. Ok? Isso também vale, não está no desenho, para uma modulação em fase. A minha fase vai variar em função da amplitude do meu sinal. Ou seja, a minha portadora ela vai ser modificada. Ela vai ser modificada em amplitude quando é AM, ela vai ser modificada em frequência quando é FM e ela vai ser modificada em fase quando é PM. Modificado o quê? Modificando a amplitude, modificando a frequência e modificando a fase. Mas essas modificações são sempre em função da
amplitude do meu sinal modulador. Isso é uma pegadinha, eles botam essa pergunta, né? Modulação em frequência, a pessoa pensa que modula, ou seja, varia a frequência do sinal, ou varia a amplitude do sinal, ou varia qualquer coisa em função da frequência. E não é. É sempre em função da amplitude. Guardem isso. Eu vario a amplitude em função da amplitude, eu vario a frequência em função da amplitude, eu vario a fase em função da amplitude. Legal? Então, respondendo aqui, ó, as variações de frequência de FM são diretamente proporcionais a quem? A amplitude. Sempre AM, FM, PM, as variações que vão acontecer de frequência, amplitude ou fase, são sempre em função da amplitude. Amplitude de quem? A variação de amplitude do meu sinal modulador. O meu sinal, a minha voz, supondo que eu estou transmitindo uma voz, ele que vai, a amplitude dele é que vai variar a frequência no FM, a amplitude no AM e a fase no PM. Beleza? Gente, então a resposta aí dessa questão vai ser a letra C. As variações de frequência do sinal FM são diretamente proporcionais à amplitude do sinal modulador. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.